faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você está polindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante, queria ser um cara importante, mas com 8 anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz para ser importante. Você era criança, você pensava em ser o quê? Ser importante. É? A minha mãe... O que era ser importante pra você? Era... Alguém que cuida, que todo mundo fica em volta e se reverencia, tipo assim, acha você admirável. Entendi. Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era essa empreendedora. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela pegava resto de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Eu achava que aquilo era um poder enorme. Toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. E a minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, Deus da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo, ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos, morando numa favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim, morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim ela é permanente. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era para a gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha. Para eu continuar. Você pegou o propósito dela para você. Isso. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para ensacar carvão. E com o dinheiro que eu ensacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. E eu trabalhava 12 horas ensacando carvão com 8 anos, e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa, e eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga, porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Ah, é? Mas eu era o cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo, e aquilo para mim virou propósito. O que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro. De saber o que hoje eu posso fazer para fazer a diferença a partir de mim, cuidando de mim, e em seguida o que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém. Começando com os meus. Empreendedorismo para mim é isso. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, o ponto de vista, como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então, assim, eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia.
Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. Já viu que podia ter problema se você entrasse. Tinha 2 escolhas, você escolheu. Por que eu escolheria uma coisa que eu tô vendo que tá acabando rápido? Que dá mais dinheiro, mas que acaba rápido. Eu não sou mais honesto ou mais inteligente, eu só fiz uma escolha melhor. Eu só copiei aquilo que dava certo. Então, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Ver o que tá dando certo, copia. É simples assim. Empreendedorismo, para mim, é comportamento, jeito de pensar, atitude e assumir responsabilidade como aquele problema é seu. Existe problema? Existe. De quem que é o problema? Seu. Então você começou a empreender. Ganha-se dinheiro fazendo qualquer coisa de forma lícita, você vai ganhar dinheiro. Ilícita também, só que não vai durar. Mas se você fizer de forma lícita, você consegue fazer uma trajetória e deixar um legado. Eu comecei catando latinha, depois fui ensacando carvão, depois fui catar latinha no aterro sanitário por 2 anos. Era um tipo de um lixão. Lixão céu aberto. Mas lá se jogava tanta coisa fora que eu achava até coisa pra comer, coisa pra levar pra... Claro. China, tudo que era vencido do mercado jogavam fora antigamente. Caramba. Lixão céu aberto. Só que chegava fechadinho, aquilo pra gente era um presente. Caramba, que tipo do que você achava lá? Latinha? Salame, iogurte, sorvete, queijo. Aí é os anticorpos que você falou aí, que você tem até hoje, né? Eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Aquilo pra gente era um banquete. Eu era muito grato por isso, no tempo que eu fiquei lá, ajudei muita família através disso. Então não é uma reclamação, não acho que foi difícil, foi um lamento, foi uma oportunidade. E eu ainda consegui ganhar um bom dinheiro lá por 2 anos. E eu quebrei a primeira vez porque eu enterrava esse dinheiro e acharam as minhas latinhas enterradas, porque foram limpar o terreno que eu enterrava as latinhas. E eu quebrei pela primeira vez quando eu tinha 11 anos de idade. Você enterrava o dinheiro? Eu não tinha instrução, orientação, não tinha nada. A gente ganhava o dinheiro, juntava tudo aquilo, punha em latinha de leite em pó. Sim. E levava para um terreno próximo da favela, enterrava e o mapa era as moitas. Caramba! A prefeitura foi limpar o terreno, passou a máquina e nós quebramos. Sumiu o dinheiro. Meu Deus do céu! 2 anos. Putz, e aí? Você entrou em desespero? Como foi? Nós começamos... Cara, olha que interessante a força da fé. Nós começamos a rir um pro outro. Pô, que idiota, quando nós deixamos todo o dinheiro aqui. Olha, e nós ríamos, a gente não chorava, não lamentava. Nós ficamos tão duros que para poder conseguir começar de novo não dava, porque tinha que pagar os meninos, a gente comprava já a mercadoria dos meninos e tal. Para começar de novo, nós precisávamos dar um jeito de sobreviver, de comer e tal. Nós fomos pedir fruta no vizinho. Olha que interessante como Deus é bom o tempo todo. Nós fomos pedir fruta no vizinho, o vizinho deu um monte de fruta para nós. Mas não podia levar embora. A gente ficou com o olhinho assim, triste. Ele acho que ficou com dó da gente e deixou a gente levar limão. Limão, mas olha, a mamãe ensinou o seguinte: ganhou, agradece. Nós agradecemos e aproveitamos que era de graça e levamos 2 sacos de limão de 60 quilos para casa. No primeiro dia fizemos limonada até passar mal. Caramba. No segundo nem açúcar tinha. E nós continuamos a rir. No final de semana, 1 dia depois ou 2 dias depois, teve feira no bairro. Nós não sabíamos ler, escrever, mas sabíamos contar. Contamos de 12 em 12 e fomos para a feira vender limão. Olha a arte de vender. Como a gente se preparava para vender limão. Eu fui em Harvard fazer um treinamento há pouco tempo. E eu... Vou colocar mais perto. E lá, na Universidade de Harvard, eu estava treinando o que eu já fazia com 11 anos. A alegria, a força da alegria, a felicidade. E como se faz para vender. Um treinamento de vendas. Vou dar um treinamento de venda que eu recebi, que eu fiz na prática, que ensino em Harvard. E que qualquer um de nós podemos fazer aqui agora. Eu saía na feira e sorria com 2 saquinhos de limão. A madame olhava, se contagiava com o meu sorriso e comprava o limão. Nós vendemos tanto limão que nós conseguimos em 2 anos ter uma banca na feira. Caramba. E aquilo nós conseguimos crescer de novo. Olha que interessante, para vender você só precisa disso, entender para atender. E por consequência você vai vender. Entender o quê? As pessoas. Vender, atender quem? As pessoas. Porque quem vai comprar também são pessoas. Então, quando você tem essa energia, tem esse propósito na venda, você com certeza vai cativar, vai conquistar uma pessoa e não um cliente. E essa pessoa volta de novo, e você sorri de novo, e você agradece de novo.
E você vai conquistando e agregando pessoas que se transformam em clientes ativos, tatuados. E aquilo permite que você seja o melhor vendedor naquilo que você se propôs a vender. Porque quem compra, quem fornece, quem compartilha, quem produz, é sempre uma pessoa. E quem vai ajudar você em todos os sentidos é uma pessoa. Então não subestime, aprenda a conviver com pessoas, aprenda a lidar com pessoas, a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes.